Hoje iremos falar sobre a evolução dos testes genéticos na prática clínica. Talvez nenhuma área da medicina tenha vivenciado os avanços da genômica, os avanços das técnicas moleculares, como foi a genética clínica. Para a gente ter uma ideia, assim, a gente costuma fazer uma diferença entre os termos genética e genômica para dizer que a genética seria o estudo da hereditariedade, que começou lá com Mendel, com as ervilhas, e hoje falamos de genômica no sentido de estudo da estrutura dos genes, como eles funcionam, as técnicas utilizadas para compreender. Então, só para estabilizar, a genética seria o estudo da hereditariedade e a genômica seria o estudo das ferramentas pelas quais se dá a hereditariedade. No caso, o estudo do DNA e as metodologias para estudar o DNA. O, as evoluções que nós tivemos, né, foram desde da compreensão da estrutura do DNA nos anos 50 e compreender, por exemplo, que além do DNA e, com o seguinte, o genoma, temos também outros grupos, né, digamos, que têm interface com o nosso genoma, como o transcriptoma, o proteoma e o metaboloma. É bom lembrar que conceitos como gene, mutação, genoma e exoma são hoje termos que todo profissional da área de saúde deve ter pelo menos uma noção. Falamos de gene quando estamos nos referindo a uma região do DNA que codifica uma proteína ou uma enzima, né? Que tem uma função biológica. Falamos de mutação quando ou variante, quando temos alteração na sequência do DNA, que, ou seja, a alteração na sequência do gene, que pode ou não levar a um fenótipo clínico, que pode ou não ser patogênica. O genoma seria o nosso conjunto completo de material genético de um determinado organismo, e o exoma seria a parte do genoma que, digamos, codifica proteína, codifica uma enzima. É bom lembrar que apenas 1,5% do nosso genoma é constituído por exoma. No entanto, uma boa parte das mutações que causam doenças genéticas, 70%, 80% dessas mutações estão dentro dos exomas. Por isso que, quando se criou a técnica do exoma, foi um grande avanço genético também. É bom lembrar que quando a gente vê o cariótipo, né, que é um cariótipo que surgiu lá nos anos, final dos anos 50, o cariótipo foi uma grande evolução na época, porque pela primeira vez você poderia ver o material da hereditariedade, né? O cromossomo, na realidade, ele seria o nosso pacote de DNA em uma grande quantidade, que você passa de uma geração para outra. É bom lembrar que nesse pacote de DNA aqui, você tem praticamente todo o nosso genoma. Então, de uma maneira rudimentar, o cariótipo foi o nosso primeiro genoma. E agora, é claro que você tem que partir da ideia de que aqui seria a dupla fita de DNA, e à medida que ele vai se espiralizando, você vai formando o cromossomo. Então, o cromossomo nada mais é do que o DNA altamente concentrado, de uma maneira que você consiga passar para outra geração sem ter problema de perda ou ganho de materiais, né? Acho que a diferença toda da biológica do cromossomo seria que ele foi uma forma mais eficiente de passar a nossa hereditariedade. É por isso também que nós vamos poder diferenciar doenças cromossômicas de doenças gênicas. Só para vocês terem uma ideia em termos comparativos, né? Nós podemos falar que, por exemplo, o genoma humano seria um livro de milhões de páginas, né? E quando a gente vai falar de, por exemplo, um cromossomo, ele seria um livro de alguns livros, né? 130 mil páginas. Então, eu acho que é muito interessante essa definição, porque ela nos dá uma ideia de como é complexo a estruturação do nosso organismo, do nosso material genético, e de como, na realidade, você precisa ter estratégias para passar esse material genético e que, naturalmente, podem surgir mutações até pelo fato de você ter uma grande quantidade de informação genética passando de uma geração para outra. É bom lembrar que a gente usa o cromossomo, ele é utilizado como uma forma de mapear os genes, né? Então, aqui você vê que, por exemplo, para cada cromossomo, você tem várias áreas que chamamos de locus, e nesses locus você encontra os genes que estão naquela posição. Então, aqui seria um mapa, digamos, simbólico, né? Na prática, para você entender melhor, aqui seria uma estrutura de um cromossomo. As bandas escuras são regiões que você tem um DNA mais concentrado e que, portanto, não está sendo expresso. E as bandas claras, você tem um DNA menos concentrado que está sendo expresso. E é muito interessante, é interessante notar que a posição do gene, até hoje, quando a gente vai descrever, é a posição em relação ao cromossomo. Então, por exemplo, quando a gente fala que o gene TBX1 está na posição 22, que é 11, porque é um 1, quer dizer o quê? Que ele está no braço
curto, um braço longo do cromossomo 22, aqui, da subbanda Q11, né? Então, seria mais ou menos aqui, a deleção. Então, é muito interessante que, à medida que a gente usa essa nomenclatura, a gente começa a ter uma linguagem mais uniforme. E é possível comunicar através de relatórios ou reports, né? E que um geneticista de um país vai entender o do outro, e por assim em diante. É bom lembrar também que essa localização genômica, ela também, que inicialmente chamávamos de herança mendeliana, ela foi depois transportada para a internet e hoje nós temos um site gratuito chamado OMIM, né? O que é o OMIM? O OMIM nada mais é do que, na realidade, todas as doenças mendelianas e até algumas não mendelianas, que estão uma espécie de curadoria feita pelo NIH, eles colocam para cada gene os fenótipos que são associados. E é interessante que, por exemplo, aqui você vai ver que existem dois números de Min, né, que seria o Mendelian Inheritance in Man. E você vai entender, mas por que? Se não é a mesma coisa? Não. Porque, por exemplo, esse gene, o IDS, que é da mucopolissacaridose tipo 2, ele tem esse gene e esse locus. E a doença mucopolissacaridose tem esse número de fenótipo de Min, né? E por que isso? Porque o mesmo gene pode dar origem a fenótipos diferentes. E da mesma maneira, fenótipos, digamos, semelhantes podem ser causados por diferentes genes. Então, o homin ele tem essa diferença, ele tem um número para o gene e um número para o fenótipo. Porque a gente sabe que algumas síndromes podem ser heterogêneas do ponto de vista genético, causadas por genes diferentes. Então, é por isso que tem sempre o número do homin para o gene e o número do homin para a enfermidade. E aqui a localização. Vamos ver XQ28, sabe que é o braço longo do cromossomo X na banda 28. Até hoje, o OMIN ele é uma ferramenta muito utilizada para poder, gratuito, né, para você poder estudar um pouquinho melhor sobre os genes, né? Aqui também coloca símbolos e nomenclaturas alternativas. E isso, gente, é muito importante na hora de você secar algumas informações. O OMIN não está tão atualizado como era no passado, mas ainda assim ele é um site robusto que você aprende bastante vendo como ele estrutura o nome, como ele dá nome às enfermidades genéticas. Aqui de novo, né, só para você ver como é que você coloca. Então, aqui estão todos os genes? Não, mas eles tentam colocar aí os principais genes relativamente ao locus que ele está no cromossomo. E é assim que a gente vai posicionando os genes, e até hoje a gente mantém isso. Então, é muito importante você entender quando você lê que um cromossomo tal está no 16p11, quer dizer que ele está no braço curto do cromossomo 16. Isso é importante para você entender por que algumas síndromes são chamadas de síndromes de microdeleção. É quando você envolve mais de um gene, porque você tem uma deleção pegando toda uma região genômica muito próxima. E aí você sabe como isso? Colocando a localização. Então, por exemplo, a MPS2 ela está aqui. Está vendo? XQ28. Além dela, existem outras doenças que também estão localizadas nessa banda. Ou seja, essa banda ela tem vários genes. Aqui só para você compreender como é interessante a estrutura e a complexidade, partindo da resolução que você tem do cromossomo, com banda, para o cromossomo sem banda, para você chegar nos arrays, finalmente para chegar na análise genética. Então, é bem interessante que é como se você visse por ângulos diferentes a mesma informação. A diferença é que o cariótipo ele vê de uma certa distância, o array já vê com uma proximidade maior, e o exoma ele vê um mergulho ainda maior. Mas eles veem coisas diferentes. Então, não dá para dizer que um exame é superior ao outro. Cada exame tem a sua indicação. E é esse um elemento muito importante. Não é porque o exoma é o mais complexo, necessariamente que vai resolver seu caso. Pode ser um simples cariótipo. Pode ser um array também.